Do YouTube, bem-vindos sejam todos, graça e paz. O tema da nossa mensagem esta noite é o fim do terrorismo espiritual. Vamos ver o que diz a epístola do apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo de número 13, versículos 5 e 6. Vamos ouvir o que o Espírito tem para dizer à igreja. Seja a vossa vida sem avareza. Aqui já quebra a teologia da prosperidade, tá? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que poderá me fazer o homem. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque a nossa confiança não está no pastor, a nossa confiança está em Jesus Cristo, que é o único mediador neste novo pacto. É nele que está a nossa confiança, a nossa fé, e é em Cristo que somos salvos, libertos e revestidos da unção do Espírito Santo. Esta noite eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus reunido, a igreja reunido, diga amém. O tema da nossa mensagem é o fim do terrorismo espiritual. Um jovem me ligou, eu espero até que ele esteja ouvindo, porque eles dizem que não gosta de mim e me assistem. Diz que não gosta de mim, mas se alimenta do evangelho que eu prego. Um jovem me ligou e disse: eu não gosto de ver as suas mensagens, porque o senhor prega contra os pastores e o senhor prega contra as igrejas. Eu digo, não, vamos atualizar. Eu não prego contra os pastores, eu prego contra os cães gulosos. E eu não prego contra a igreja, porque a igreja não é placa. Eu prego contra as sinagogas. Eu prego contra os alçapões, contra lugares abertos para fazer as vidas presas. A minha luta é quebrar as algemas, quebrar os grilhões, mostrar aos filhos de Deus que em Cristo e não nas placas eles são livres. A minha luta é essa. Eu bato contra isto. Eu não bato contra pastor. Primeiro que pastor é dom, não é título. Não existe o homem que tem título de pastor. Isso não Faraó é que tem título. Pastor é dom. Diz que quando ele levou o cativeiro, ele deu dons aos homens. Se alguém está aqui pregando o evangelho com intuito ganancioso, não é pastor, é cão guloso. Isaías 56:11 diz isso. Foi Deus que chamou assim. Então, o que temos visto dentro das chamadas igrejas é um verdadeiro terrorismo espiritual. É um terrorismo psicológico. As pessoas estão dentro da igreja acuadas, com medo do pastor. Olha, se eu filmasse as nossas reuniões e levasse para determinada igreja, algumas pessoas iam passar mal, porque elas têm medo que o pastor dela veja elas entre nós. Olha, você serve a homens ou você serve a Cristo? A quem você teme nesta terra? Porque existem pessoas que já estão acostumadas a sofrer tanto, que vivem debaixo de ameaças psicológicas. As pregações dentro das igrejas são verdadeiros terrorismo espiritual, que deixa as pessoas coagidas, oprimidas dentro do sistema religioso.
Quando você para um crente do sistema religioso, não os da graça, porque os da graça não estão submetidos a homens, não estão submetidos à liderança. Os da graça têm um único pastor, que é Cristo. Você não está diante do teu pastor, você está diante de um homem que neste corpo, o corpo tem vários membros e cada membro a sua função. Você está diante de um homem que tem uma função de boca, eu sou a parte que fala, mas o nosso pastor é Jesus Cristo. E é a Ele que nós estamos submetidos. Ele é o nosso guia, o seu Espírito, o Espírito Santo, que é um só. É Ele o nosso guia, é Ele que nos conduz. E Ele faz isso através da sua palavra. Mas nós temos visto lugares que se abrem portas, colocam placa, as pessoas entram ali dentro e vivem coagidas, debaixo de pressão psicológica. Aí eles fazem isso usando a lei de Moisés, porque eles pegam a sentença contra o povo de Israel, que eu te mostrei no começo da reunião, pegam Malaquias 3 e coagem as pessoas a dar dinheiro, sobre a pressão psicológica, que se não der, o gafanhoto vai na casa delas. É assim ou não é? É. Aí não adianta ligar para cá, meu amado, porque é isto que é a verdade do que se vive como evangelho. As vidas estão coagidas, mais com medo do diabo do que com temor ao Espírito Santo. Vai que eu perco a minha salvação. Deus me livre eu cortar o meu cabelo. Esse Deus é Espírito. Se você cortar o seu cabelo, você vai para o inferno. Aonde tem isso? Mostre-me, doutor da lei, teólogo da igreja, me mostra onde uma pessoa cortar o cabelo vai para o inferno. A não ser o inferno que vocês criaram na vida das pessoas. Meu amado, uma mulher se matou lá em Belém do Pará, porque não aguentou o fardo dentro da igreja. Chega uma hora que a pessoa não aguenta, ela não consegue cumprir. Não corta o cabelo, não faz a unha, e vai para o monte, vai para ali, vai para aqui, vai. A pessoa, meu amado, e chega uma hora que isso é um fardo pesado na vida da pessoa, a pessoa diz, é melhor morrer. Agora, ou esta palavra aqui, como eles dizem que eu invento. Porque o senhor inventa passagem na Bíblia, meu amado. Pelo amor de Deus, meu amado, você quer que eu entre no churrasco com você, meu amado? Você ligar para minha casa e dizer que eu invento palavras? Isso está na Bíblia, onde estiver uma Bíblia, isso está escrito. Amado, antes de eu entrar na mensagem essa noite, deixa eu dizer uma coisa aos senhores. Deus nunca ameaçou um filho seu. Deus nunca pediu dinheiro a ninguém para fazer nada. Isso é história do sistema. A obra é dele. Deus não precisa do teu dinheiro. Quem precisa do teu dinheiro é o outro que precisa aí. Quem precisa do dinheiro somos nós, para pagar uma luz, comprar um mantimento, comprar. Deus não precisa de dinheiro do homem, ele não é servido por mãos humanas, meu amado. Mas a ameaça psicológica é, se você não der o teu dízimo, se você não ajudar a obra do papai, Deus vai vir, vai te deixar. Isso é um terrorismo, que as pessoas vivem isso dentro da igreja. Você vivia. Você pode dizer graças a Deus? Meu amado, vamos ler esta palavra. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. De quantas maneiras Deus pode te deixar? De quantas? Diga para mim. Mas eu vou inventar uma. Se você usar um brinco daquele grandão assim, Deus te deixa. Deixa ou não deixa? Deixa. E se você deixar de dar o dízimo, Deus te deixa. Deus vai vir, você vai ficar. Ele disse de quantas maneiras?
Só que tem que ter peito para acreditar nisso aqui, porque o pastor vem e diz assim: deixa assim. Ele me revelou essa noite que tem alguém aqui que não está dando dízimo. Você não vai passar na Receita Federal do céu não, filha. Alô? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma te deixarei. Sabe o que eu entendo com isso? Que esta noite Deus está colocando o fim no terrorismo espiritual que lançaram na tua vida. Não temas, Ele não te deixará de maneira nenhuma. Aconteça o que acontecer, Deus não te abandona. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nunca quer dizer quando? Mas eu não fui no culto da ceia. Nunca Ele te deixará. Não, você não foi no culto da ceia domingo, Deus te deixou. Ele disse: nunca, jamais eu te abandonarei. Deus deu a vida por você, Ele morreu por você, Ele te ama. E esse amor é para sempre. Sem moeda de trocas. Porque é isso que a igreja vive aí fora. Eu não dei esse mês, minha geladeira queimou. E eu já falei da geladeira nacional 1935, não já falei? Amados, o sistema se utiliza da lei de Moisés para mostrar um Deus que pune. O Deus da igreja, alô, que eu não tenho medo, eu falo mesmo. O Deus das igrejas evangélicas, todas elas que não pregam a lei de Moisés, o Deus é mau. O Deus é carrasco. É um Deus que pune. É um Deus que solta a mão. E os membros estão acostumados a viver nessa pressão. Uns gritam lá do fundo: queima ele, Jeová da glória. Se Deus ia queimar um filho dele. Você já gritou? Eu sei que você já gritou. Eu vou fazer igual o pastor Ladei. O Espírito Santo está me revelando. O Espírito Kodak. Se utilizam da lei de Moisés, voltam lá para antes da cruz e pegam um Deus que era dente por dente, olho por olho. Na cruz do Calvário, Deus se revelou ao homem, não é dente por dente, nem olho por olho, é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Faça o que você fizer, aconteça o que acontecer, a revelação da minha boca esta noite, na unção do Espírito Santo, te garante que de maneira alguma eu te deixarei, nunca te abandonarei. Quem recebe aí de glória a Deus? Se a lei de Moisés, igrejas legalistas botando medo no dos filhos de Deus, tem pessoas que não podem nem rir dentro da igreja devido à seriedade imposta pelo sistema legalista cruel e opressor. Eu conheci uma jovem com 25 anos, ela parecia que tinha 40, tiraram o brilho da vida dela. Quando ele disse ainda para os judeus: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não pode rir, não pode se perfumar, não pode ir à praia, não pode ir a um shopping, não pode ir. E depois o marido arruma a outra, sabe o que ele diz? Foi o Satanás. Foi a lei de Moisés. Foi o sistema cruel, opressor.
Foi essa tortura psicológica que se faz com a mente dos filhos de Deus. E é por isso que nós pregamos aqui, eles não gostam. A libertação verdadeira acontece na tua mente, quando essas algemas e esse medo dos homens é rompido pelo poder do Espírito Santo. Porque foi o que ele disse no versículo de número 6. Olha isso. Assim, sabendo que Deus jamais me abandona, assim, sabendo que Ele jamais me deixará, assim, nós afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei o que poderá me fazer a ameaça do pastor, eu não temerei, eu sou livre. É ruim, hein? O senhor está pregando isso aí, mas eu não confio não. Isso é heresia. O diabo está usando a tua boca, homem. Seu curupira, seu boitatá. Meu pastor disse: se eu cortar o cabelo, eu vou ficar assim. Fica. Então fica aí. A minha não fica. A minha está reinando em vida com esmalte da Risqué. Isso é lei, meu irmão. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos vivendo a misericórdia e o amor de Deus irrevogável. Nós estamos vivendo com o selo do Espírito Santo. Nós estamos vivendo na plenitude do Evangelho. Nós estamos vivendo sem algema. Nós estamos vivendo o perdão. Nós estamos vivendo o amor. Nós estamos vivendo a graça. Alguém pode dizer: ah, papai? Alguém pode dar glória a Deus? Alguém pode dar glória? Glória, 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 glória. Essa tortura espiritual. Olha o que Paulo disse em Hebreus capítulo 12, versículo 18. Olha só. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente a escuridão e as trevas e a tempestade. Vocês não chegaram nisso aqui. Isso aqui é lei. Só que isso aqui é o retrato das igrejas. Quando você entra dentro da igreja, você tem que dobrar o joelho. Pergunta o crente por que ele faz isso. Porque ele diz que agora ele chegou na presença de Deus. Agora. E antes você estava na presença de quem? Ora, não tem de chegado ao fogo palpável e ardente a escuridão e as trevas e as tempestades? E ao clancor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se falasse mais. O som das palavras que se ouvem nesses lugares, a pessoa diz: não fala mais não, eu dou, eu faço a campanha, eu compro a quentinha, eu ajudo na obra, eu como a coxinha. Depois ele diz no versículo de número 20: pois já não suportavam o que lhes era ordenado, porque até um animal, se tocar um monte, era apedrejado. Isso é a lei que está dentro das igrejas. E uma vez eu, novo convertido, meu amado, eu entrei dentro da igreja, tinha uma cadeira bonita, um jovenzinho com 17 anos, eu disse: eu vou sentar nessa cadeira, eu quero ser rei também. Quando eu sentei, o presbítero, pum, me deu um cascudo. Eu falei: quem está vendo, meu amado? Isto é a cadeira do presidente da igreja. Porque eu sentei, meu amado. É cadeira de ouro, não pode sentar ali. Diz que até um monte, diz que até um animal que se tocar um monte será apedrejado. Depois ele diz no versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés, o líder da lei, disse: eu sinto-me aterrado e trêmulo. Os crentes estão assim dentro da igreja. Você entra dentro da igreja para ouvir o evangelho, mas é pombagira pulando de lá, é Exu se manifestando aqui, é tranca-rua trancando aqui, é não sei mais quem lá, que a pessoa fica lá dentro aterrada e trêmulo. Eu vou cair, tô bem, eu vou cair, tô bem.
vai cair também, meu irmão. Aquele que colocou você de pé não te derruba. E Deus é Deus de levantar alguém para cair, levantar para cair, meu amado. Quem te colocou de pé não te derruba. Põe isso na tua cabeça, meu irmão. Aterrado e trêmulo. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: eu sinto-me aterrado e trêmulo. Entra vazio e sai vazio. Entra com medo do diabo, sai com medo do pastor. E eu não sei nem qual é o pior. Depois Paulo diz no versículo de número 22: mas vocês chegaram ao Monte Sião, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E vocês chegaram às incontáveis hostes de anjo, a universal assembleia, 23, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. E vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e vocês estão no meio dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sabe onde vocês estão? Vocês não estão debaixo da lei. Vocês não entraram aqui para ficar aterrado e trêmulo. Vocês não estão com medo de ordenança do pastor. Vocês estão aqui diante de Deus e dos justos, dos espíritos aperfeiçoados na cruz do Calvário. É aí que vocês estão. Seguros, tranquilos e sem temor do mal. Não há ameaça, não há julgo, não há condenação. Os espíritos estão aperfeiçoados. O que passa disso é lei para botar medo. A revelação diz: vocês não chegaram ao monte palpável. Vocês não chegaram ao local que até um animal se tocar é apedrejado. Vocês chegaram diante de Deus, na igreja dos primogênitos que estão arrolados, escritos no céu. E escrito lá com letra de sangue, com paternidade reconhecida. Arrolados, registrados, escritos, não na tábua, mas escrito pelo Espírito de Deus vivente. Está registrado lá que você é filho de Deus, e como filho tu és herdeiro, tem a provisão do Pai, tem a unção do Espírito Santo. Ninguém tira de você, porque esta é a unção verdadeira. Ela não sai, ela fica. Você está selado para o dia da redenção, está garantido. Sobre a tua fronte tem uma marca, tem um selo. Tu és de Deus, tu és de Deus. Aconteça o que acontecer, tu és dele. Isso te traz segurança? Ou isso te traz medo, aterrado, trêmulo? Deus sempre teve palavra de conforto para os seus. Romanos 5, versículo 8, olha lá. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que é que você deu a Ele quando você era pecador? Aí agora tem que dar o dízimo. Aí agora tem que comer o pão com suco. Ele morreu por você. Você não tinha dado dízimo, você não tinha dado pão nem suco, você não tinha feito campanha. Diz ou não diz? Diz ou não? Porque depois eles dizem que eu estou pregando umas coisas novas por aí. Eu pregando novo? Se está escrito aí há mais de 2000 anos, os pastores não têm peito de falar, porque isso não coloca medo, isso traz segurança. Diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou quando você estava lá, Ele falou assim: ai, vem cá. Foi. Tu está aí bebendo nas drogas, quer que eu te salvo? Quero. Faz uma campanha. Deus fez isso. E como é que agora, depois de lavado, purificado, salvo, sendo filho dele, arrolado no céu, ele pediria para você fazer? Mas vamos ler. 9. Logo, muito mais agora,
sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se ele morreu por mim quando eu era pecador, e agora que eu fui justificado pelo sangue dele, eu serei salvo da ira. Não tenho motivo de ter medo. Não estou aqui trêmulo e aterrado, eu estou aqui regozijando, feliz, saltitante, alegre, dando glória, 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 glória. Pois ele diz no versículo de número 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o pastor vai pregar isso. O pastor vai dizer, não, ele salvou você na cruz, mas agora você tem que fazer a sua parte. Dai a ele que ele te dará. Fica à vontade, cara. Dá a ele que ele me dará nada, tudo é dele, é por graça. Tudo é dele, por meio dele, para ele. Essa palavra é linda, porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, nós estamos reconciliados com Cristo. Quem recebe, diga glória a Deus. Pois ele diz no versículo 11, tem 11, e não apenas isto, como se fosse pouco. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós recebemos a reconciliação, estamos reconciliados com Ele. E eu vou ficar com medo de quê? Se eu já estou reconciliado. Amados, Deus nunca deu uma palavra para botar medo nos seus filhos. Quem deu foi o pastor. Desde o antigo pacto, Deus sempre deu uma palavra de fé e de ânimo aos seus filhos, mesmo no antigo pacto. Olha lá Isaías 43, olha lá. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, no antigo pacto, hein? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és do capeta, do Exu, do Exu, do Exu, do Exu. Tu és meu. Não temas. Por isso que eu disse, é o fim do terrorismo espiritual. Porque a pessoa faz o cabelo no salão, sai ali na chuva, caiu um pingo, sabe o que ele diz? Eu não disse que o diabo estava furioso comigo? Se tu és de Deus, cara, que diabo furioso, meu amado. Pois ele diz no versículo de número 2, olha lá, quando passares pelas águas, tu se ferra porque não foi para a campanha esse mês, tu passa sozinha. Quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Você recebe isso, meu amado? Mesmo no antigo pacto, eu recebo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. 4, visto que fosse o pó da terra, o miserável, você vai morrer. Alô? Ainda no antigo pacto ele disse, vocês são preciosos aos meus olhos. Não era um templo do Espírito Santo, ainda tinha o pecado de Adão, Cristo não tinha lavado, regenerado, e ele disse,
são preciosos aos meus olhos. O que nós somos então depois da cruz? Lavado, regenerado, batizado, revestido. O que nós somos então? Somos o templo do Espírito. Joia rara. Viste que fosse preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. E o pastor disse: você não vale nada. Você tem que se humilhar aí, quanto mais humilhado, melhor. Deus me disse: não, tu és precioso aos meus olhos, tu és digno de honra. Eu te amei, Geraldo, eu te amei. Eu dei a minha vida por vocês. Quem morreu naquela cruz, Geraldo, não foi um bezerro, não foi um cordeiro macho de 1 ano. Quem morreu naquela cruz foi Deus mesmo, foi o Rei dos Reis, foi o Senhor dos Senhores, e nos fez preciosos a Ele. E querem me fazer de miserável, de pó da terra. Querem me botar 24 horas lambendo o chão dentro da chamada igreja. E quantas vezes eu fui contra Deus. Quantas vezes eu entrei dentro do meu quarto e eu falava: Senhor, eu não valho nada. Você já orou assim? Você pela internet já te obrigaram a falar assim? Gentalha. Quando eu descobri essas verdades, eu disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu, mas eu sou digno de honra porque tu me amaste. Sou precioso aos teus olhos, eu sou templo do teu Espírito, tu habitas em mim. O pecado de Adão foi aniquilado naquela cruz. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou lavado, regenerado, eu sou batizado, eu sou um eleito, um escolhido, um predestinado. Tu me amas eternamente. Não aconteça nada nesta terra que me separa de ti, nem morte, nem altura, nem os anjos, nem os principados, nada me separa do teu amor. Quantas vezes eu entrei no meu quarto e disse: eu sou um miserável, eu não valho nada, eu tenho que sofrer porque Jesus sofreu, eu tenho que jejuar porque Jesus jejuou, eu tenho que sangrar porque Ele sangrou. Ele disse: não, eu fui o teu substituto, eu fiz porque tu não poderias fazer, então não ia aguentar o fardo da lei, eu venci por você, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, isto inclui os pastores, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem recebe, diga Abba. Aí vem a pergunta dos meninos. Que menino faz cada pergunta, né? Meu filho, eu vou ali botar gasolina. Para quê? Para o carro andar, meu filho. Mas andar para quê? Porque são meninos. Aí os meninos que estão dentro da igreja, 20, 30, que só conhecem Deus pelas revistinhas da escola dominical, mas não conhecem o Evangelho.
Eu conheci um que conhecia, e na casa dele tinha um bolo de revista assim. Quando eu mostrei essa verdade, ele: isso tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Isso tem na Bíblia. Nunca li. Falei: lê agora. Que fica assim, igual o cachorro quando cai da mudança, né? A minha nova agora é o thriller. Thriller. Que a escola dominical, ela esquadrinha o entendimento. Você só conhece o que eles querem que você conhece. Aqui é evangelho aberto de ponta a ponta. Mistérios ocultos que foi revelado a nós, aquilo que estava oculto aos olhos dos homens, ele chamou aqueles que não são para confundir os que são. E o coração de Deus foi revelado a nós. Não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos foi Deus que deu. E por várias vezes os meninos perguntam: então, se é do jeito que o senhor pensa, eu posso então fumar, cheirar e beber? E quem disse que não pode? Agora, aquilo que o homem semear, se prepara, porque ele colherá. Quem disse que não pode? Pode. Não deve, mas pode. Vai lá, bebe 2 garrafas de cachaça, bate com o carro e depois vem me chamar aqui para mim te socorrer. Vai lá. Que os meninos querem saber essa pergunta. Meu amado, quem foi lavado, quem foi regenerado, quem experimentou a unção genuína do Espírito Santo, tem aversão às obras da carne. Ele quer vida com Deus, ele quer testemunho, ele quer comunhão com o Espírito Santo, ele quer usufruir dessas palavras, ele quer estar aqui absorvido, ele quer salmodiar, ele quer cantar, ele quer falar, ele quer evangelho, ele quer vida com Deus, ele quer andar entre os irmãos, ele quer testemunhar, ele quer experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Ele não tem vontade de carne. Mas olha o que ele disse ao salmista, a Davi. Salmo de número 89, versículo 30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, porque você sabe que você está salvo, que de maneira nenhuma ele te deixará, tu sabe que da palma da mão do Pai ninguém te arrebata, então você não quer obediência e submissão ao Evangelho. É a pergunta dos meninos: então eu posso pecar? Olha lá, olha o que ele disse lá no antigo pacto: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos. 31. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. 33. Mas jamais eu retirarei deles a minha bondade e nem desmentirei a minha fidelidade. Você fez isso, foi o diabo é sujo. Não é diabo não, é vara de correção de papai. Mas fique tranquila, ele não te abandona. O que ele falou a teu respeito, ele vai cumprir, porque tu és filho. Da palma da mão dele ninguém te arrebata. O que ele prometeu para você, ele não volta atrás, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, mas porque ele é pai, a vara do açoite canta. Jamais eu retirarei dele a minha bondade e nem desmentirei a minha fidelidade. 34. Não corre não, meu amado. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Sabe o que o sistema diz? Vai para o inferno.
Deus disse: eu não vou mandar ninguém para o inferno, eu não vou mudar o que os meus lábios dizem. Eu disse que em todas as coisas eles são mais do que vencedores. Vou bater na costela, vou bater no joelho, mas em todas as coisas que vierem na direção deles, porque são meus filhos, os meus herdeiros, eu não mudo. Às vezes eu vejo um entrar aqui assim com um olho meio roxo. Eu sei, já sei, foi brincar com o papai. E ele não erra pancada. Ele quando bate, ele sabe aonde bate, por que bate e em quem bate. E quantas vezes eu desci aqui, vocês nem viram, eu desci aqui assim, ó, igual Jacó, papai bateu. Não brinca. Ele não te abandona, mas com ele não brinca. Paulo disse: com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isto mesmo colherá. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. 35. Uma vez eu jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi. 36. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. 37. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Sabe o que Deus fez? Para garantir que ele não muda e não me abandona, colocou a lua lá como fidelidade do que ele prometeu a nós. Todas as vezes que eu olho para a lua, eu digo: Deus não pode me abandonar. Eu faço o que eu tiver que fazer, mas lá está a lua fiel no espaço, garantindo que nunca, jamais ele me abandonará. E eu aqui, como filho obediente, eu digo: isto eu não posso fazer. Isto eu não posso fazer. Isto eu não posso fazer. E se eu fraquejar, fizer, ele me disciplina, ele me corrige e açoita, mas abrir mão de mim ele não pode. A lua está lá, fiel no espaço, garantindo a fidelidade dele. E Hebreus no capítulo 12, no versículo 6, no versículo 8, olha lá o que ele diz: porque o Senhor corrija, graça, hein? Porque o Senhor corrija quem ama e açoita todo filho quem recebe. 7 por causa do horário, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como servos. Deus vos trata, aqui vem a palavra, Deus vos trata como ovelhas. Presta atenção nisso. Nós não somos ovelhas. Ovelhas é no sistema. Ovelha faz parte de gados marcados. Deus não trata com gados, Deus trata com filhos. A revelação diz que Deus vos trata como filhos e não como ovelhas. Ovelhas era na lei, era antes da cruz. Eu conheço as minhas ovelhas. Isso era antes da cruz. Paulo disse: nós fomos reputados como ovelhas. Paulo disse: vocês já não são mais servos, são filhos, e como filhos vocês são herdeiros. Nos fizeram de ovelha no sistema, com carteirinha marcada, com carimbo de pastor presidente. Aquele lá tem um carimbo daquela igreja. Eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y, porque vocês eram gado na mão dessa gente. Nós somos filhos porque Deus nos trata como filhos. Efésios 5:29, olha lá. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30, porque somos membros do seu corpo. Tem um 31, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a uma só mulher, e se tornarão dois uma só carne. 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Nós somos um com ele. Paulo disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se tornarão um só corpo. Grande é esse mistério, disse Paulo, mas eu me refiro a Cristo
e esta união perfeita, os membros com o cabeça. Olha, meu amado, o cabeça não pode andar sem o corpo. Aonde vai a corda, vai a... E se nós somos membros do seu corpo, aonde vai a cabeça, vai o corpo. Ele não pode te deixar, meu amado. Primeiro que nós não somos mula sem cabeça, e ele não é um cabeça sem corpo. Nós somos corpo de Cristo. Paulo disse, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus podem voltar atrás. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei, tá? Eu tenho humildade para dizer que não sei. Irrevogável quer dizer que não pode voltar atrás. É isso? Uma vez filho, então quer dizer que é filho. Então quer dizer que vocês não podem deixar de ser filho de Deus. Não pode não. Aconteça o que acontecer. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez liberto do sistema, liberto para sempre. Uma vez selado com o Espírito Santo, selado para sempre. E uma vez em Cristo para sempre. Diga, Abba, Pai. É isso que quer dizer irrevogável? Ih, pastor, era ceia na minha igreja, Zinfio, e eu vim para cá. Zinfia, você não deixa de ser filho se perder o pão com suco. Uma vez filha para sempre. E eu termino então com 2 de Timóteo. Hoje é canjica mesmo. 2 de Timóteo, capítulo 2. Segunda epístola de Paulo. Temos? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento de Deus sai. É removido. Diga, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo um selo. Olha lá. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor te conhece. Sabe o que o sistema faz? Pensa que Deus não te conhece. Aí você errou hoje, tá lascadinha, tá fritinha. Mas quando Ele te chamou, Ele sabia aonde você ia cair, aonde você ia falhar, porque Ele conhece você por dentro, por fora, e aconteça o que acontecer, Ele não abre mão de você. Nenhum filho dele se perderá, porque Ele vai atrás dos seus filhos até encontrar. A mim Ele encontrou dentro de um calabouço, 4 anos dentro de uma prisão, perseguido pela lei, mas salvo pela graça, porque sobre a minha fronte havia o selo do Espírito Santo, como tem na tua vida, como tem na tua vida, como tem na tua vida, como tem na tua vida. Quem recebe, diga Abba, Pai, diga glória a Deus. Você não sabia, mas Deus já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Todos os dias escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Ele viu o teu corpo ainda informe. Ele disse: este é meu. Vai andar por um caminho aqui, vai quebrar a cara ali, mas no tempo determinado eu enviarei o meu Espírito e o libertarei. Cada
os que são de Deus virão e serão alimentados e encorajados. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Tenho 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Aqui estão os vasos de honra, selados, revestidos, salvos, libertos, transformados, nova criatura, sustentado pelo poder do Espírito Santo. Ainda que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Assim é, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.